Gravando, dá um sorriso, todo mundo, sorrisos. Tá bom. Daniel, pode orar, pedir a bênção do Senhor? Não estou ouvindo não, Daniel. Agora sim, sim. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Altíssimo que está no céu, Pai, olhando aqui por nós, aqui na terra, nos guardando, nos livrando. Obrigado, Senhor, pelo seu poder, pela sua majestade, Pai. Obrigado, Senhor, pela forma que o Senhor cuida de nós. Obrigado pela forma que o Senhor cuida da igreja, Pai. Muitas das vezes, Pai, acontecem coisas na nossa vida, Pai, nós não entendemos, Pai, mas o Senhor sabe exatamente o que está acontecendo na hora que está acontecendo. Só o Senhor, Pai, tem o poder de ver lá na frente, Pai, tudo que é bom, de melhor para nós. O Senhor está sempre nos protegendo, nos livrando e nos guardando. Quando algo desanormal acontece conosco, Pai, o Senhor sabe o motivo. Obrigado por esse cuidado tão especial que o Senhor tem por nós. Abençoe aqui nossa aula de hoje, Pai. Nós vamos aprender um pouco mais do Senhor. Esteja conosco, Pai. Nos abençoe, que nós possamos sair daqui melhores, Senhor, mais cheios do que nós entramos. Nós possamos sair transbordando do Teu Espírito Santo. É isso que eu te oro, te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão. Eu estava pensando hoje sobre Hebreus, e especialmente aqui o capítulo 12, e vendo que o autor dessa carta não se identifica, não sabemos quem escreveu, mas uma coisa é certa, que ele é um pregador, um irmão que gosta de incentivar outros irmãos. Ele não está escrevendo apenas informações, mas ele tem um objetivo, ele quer passar para a igreja e quer ver os irmãos caminhando com fé. Nós ficamos na aula passada de iniciar hoje, na realidade hoje é capítulo 12, mas nós ficamos de começar com as perguntas no final da folha do capítulo 11. Não sei se todo mundo lembra, se vocês olharam essas perguntas durante a semana, mas se não olharam, vou fazendo as perguntas agora. Eu faço a pergunta, depois eu fecho a boca e vocês vão responder. Tá? Então, a primeira pergunta é: se os homens do passado confiaram em Deus, aquela lista lá em Hebreus capítulo 11, qual deve ser a nossa atitude hoje, já que nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo? Se aqueles lá no Velho Testamento confiaram, e a gente que estamos na Nova Aliança? Desconfiar mais ainda. Não tem desculpa. Já desconfiaram, não sabiam de nada. Confiaram. Como é que a gente que sabe não vai confiar? Tem que confiar mais ainda. Uhum. Até o irmão já nos falou que nosso time nunca perde, né? Eu vejo que, como eles confiaram tanto no Senhor e deram muitos testemunhos, e eu acho que tem a nos fortalecer para que a gente possa também ir à frente também desse mesmo alvo, que é o Senhor. Porque pelo que eles passaram, né, pela força que eles tiveram, a fé que eles tiveram, então nos fortalece hoje para que a gente também continue o mesmo caminho da qual eles passaram. Amém. E colocar mais fé na gente. Muito obrigado, Alves. Eu estava aqui pensando que todo mundo sabe quem é nosso inimigo, e em João 10, né? Onde João 8, que Jesus disse que o inimigo é o pai da... Mentira. Então, esse pai da mentira, ele está sempre falando para a gente: você está perdendo, né? Não vai conseguir, melhor você desistir, né? Não está dando certo. Mas é tudo mentira. É só para desanimar a gente. Né?
Pode até ser que tomamos um gol, né? Pode até ser que tropeçamos e caímos, mas a vitória é nossa. Amém. Ganhamos de revirada. Guardar no Senhor. Muito É o bem. nosso Deus da promessa. Fala. O Senhor é o nosso Deus da promessa. E nós somos herdeiros da promessa. Amém. Tanto quanto do passado, quanto agora presente. Porque o Deus de ontem é o mesmo de hoje. Porque ele prometeu para aquele povo, né, do Velho Testamento e do Novo Testamento, que hoje nós vivemos o Novo Testamento. A vontade de Deus do Novo Testamento. Porque se a graça já não foi dada sobre nós e nos alegramos no Senhor, então o que nos resta? Só continuar em frente com fé e, como diz o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate e que guardei a fé. Então, essa fé, nós vamos combatendo o combate, que de dia a dia que nós passamos aí, dá vontade até de sair do caminho e ir para outro lugar, mas certeza de quê? Que nós não vamos encontrar lugar melhor senão a presença de Deus sobre a nossa vida. Amém. Então, a gente tem que combater o bom combate, estar no Senhor, e essa fé não pode perder, porque se perder essa fé, acabou tudo para nós, né? Que somos, como ele mesmo falou, Senhor, para onde que nós iremos, se só tu tem palavra de vida eterna? Aquele homem que estava ali cheio do Espírito Santo falando aquilo. Então, reconhecendo que só o Senhor, porque ele falou, não quero ir a vós outros, não? Falaram para o discípulo, não, Senhor, porque só tu tem palavra de vida eterna. Então, amém, aleluia. Isso aí, irmão. Isso aí, irmão. Eu gostando. Falou tudo. Legal, legal. A Deise fica me catucando aqui, que eu fico falando. É tudo igual, ó. Também me catuca aqui. Mas uma coisa é certa. A Deise não pode ficar desanimada com um homem desse em casa, né? De jeito nenhum. Realmente. Vamos para a próxima pergunta, número 2. Como é que a sua fé faz com que você consiga enxergar o invisível? Como é que é a minha fé? Confiando, né? Nossa, fé é confiança, né? Só pela fé mesmo que dá para confiar no invisível. Ele falou, né, que nós faríamos coisas, né, nesse tempo. E o Senhor falou, né, que aquilo que não foi feito para passado, nós veríamos nesse tempo. Então, muitas coisas nós estamos vendo nesse tempo, porque ele é o firmamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então, esse é o tempo nosso, de não ver, mas se aguarde para que veja o invisível aparecer para a nossa vida. Amém. E nós vamos ver. Número 3, então. Como é que sua fé em Deus lhe ajuda nos momentos mais difíceis de sua vida? A fé me ajuda no momento em que eu confio, né, no Senhor, apesar dos pesares. Aí eu ia falar uma coisa, esqueci. Me ajuda a não desistir, né, de caminhar com Jesus, de tudo. Aconteça o que acontecer, eu vou continuar no caminho, entendeu? E me ajuda também e eu não me desespero, porque eu tenho a esperança em Jesus, né? Enquanto eu vejo as pessoas desanimadas, desesperadas, eu acho que a gente tem isso, né, e até mesmo mostrar para as outras pessoas, né, que o que Jesus faz na nossa vida, né? Essa confiança faz com que a gente encare os problemas, os obstáculos e não desista, apesar dos pesares, né? Apesar das coisas acontecendo. Aí eu enrolei um pouquinho, que eu estou com dor de cabeça, me perdoe. Eu ia falar mas uma coisa que eu acho interessante, Márcia, até a própria palavra fala, né? Desespero, quando eu tenho esperança, o desespero foi solucionado, né? Que o desespero não tem esperança. Quem tem esperança, o desespero não. É o oposto, né? É uma grande
uma grande pregação, né? A nossa vida, né? A forma como nós encaramos os problemas, como nós nos comportamos nas situações difíceis. É uma grande pregação para outras pessoas que veem e falam, poxa, aquela pessoa ali, ela está sempre bem, está sempre para frente, está sempre... Você não vê ela caída. Então, nós incentivamos com a nossa postura, com o nosso jeito, né, de viver, sempre confiante em Cristo. Claro que a gente tem que mostrar isso que é Cristo, né? As pessoas, isso é uma pregação para as pessoas. Eu vejo dessa forma. Eu estava aqui também pensando que, em geral, eu acho que é assim, nós pensamos que o problema que nós estamos enfrentando hoje é o pior dos problemas. E não é. E né, que a gente não pode sentir a dor de ontem, também não sentimos a dor de amanhã, só estamos sentindo a dor de hoje. E é justamente aqui hoje que precisamos dessa fé, né, para lidar com as dificuldades, lidar com os obstáculos, todos os desafios. Sim, Alves. Eu tenho visto que nesses dias, até de Covid aí, tem Uhum. alguns... nós não podemos estar falando assim na parte da política hoje, mas nós vemos que nós temos que ter fé para manter a nossa vida em dia com o Senhor, porque os líderes esquerdistas que estão aí, eles estão botando a culpa na igreja evangélica, que está morrendo muitas pessoas de Covid devido à igreja evangélica. Em vez de estar orientando, está agrupando pessoas sem máscara e oferecendo grão de feijão, que é cura, que é essas coisas todas. Hoje eu vi um comentário do pastor e falou acerca disso, né, que essa minoria ela é 1% de toda a igreja do Brasil. E isso aí, se é uma pessoa que está fazendo isso, a justiça tem que ir lá e cobrar dela. Porque não pode estar oferecendo um grão de feijão, sim, dizendo que é a cura. Claro. Eu estava até comentando, Alves, não sei, esses dias com a Connie, que nós estamos na Igreja de Cristo, desde que começou a pandemia, tem o culto, né, aqui pelo aplicativo, mas sempre teve alguns irmãos no prédio, aquele grupo aumentou bastante, mas até agora eu não sei de ninguém que pegou Covid indo para o culto. Temos irmãos que pegaram, mas eu creio que pegaram no trabalho, ou em casa, ou outros lugares, mas não teve nenhum surto de doença devido a nosso louvor a Deus. Eu fico muito feliz, né, que Deus tem nos protegido e os irmãos também estão tomando as precauções. Graças a Deus. Não, é por isso que nós estamos falando, nós temos que ainda continuar com a nossa fé bem forte, porque esses líderes esquerdistas estão apelando sobre a igreja evangélica. Não, então, é uma mentira que nesses últimos dias vão ter acusação sobre a igreja no Brasil. Então, nós temos que multiplicar nossas orações em função, né, da igreja, porque a perseguição, eu creio que já começou, principalmente no Brasil, né? Por causa de alguns líderes que não ajudam a gente, só atrapalham. Então, temos mais uma pergunta, e aí a gente vai entrar no capítulo 12, mas para essa pergunta pede para ler capítulo 11, do 13 ao 16. Você poderia ler, Daisy? Hebreus 11, 13 ao 16. Depois eu vou fazer a pergunta. 13. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudavam, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão,
Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E eles preparou uma cidade. E lhes preparou uma cidade. Obrigado, irmã. Boa noite, César. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, irmão. Chegou. Nós ainda estamos vendo as perguntas sobre o capítulo 11. Já vamos entrar no capítulo 12. Então, a última pergunta aqui é: o que significa que você, sendo discípulo, é um peregrino? E como este fato muda a sua vida? Daniel, vou deixar para você responder. Daniel, um peregrino nesse mundo. Você, Daniel, um peregrino? Amém. O que quer dizer isto? Peregrino é aquele que vai de um lugar para o outro, né? Que vai de um lugar para o outro. Tá bem? Então, o que quer dizer? O que quer dizer isso para nossa vida no dia a dia? Marvel? É que Márcia? a gente não se apegue a nada nesse mundo, porque nós não somos daqui, né? Nós estamos aqui de passagem. E tudo aqui é uma ilusão. Nós temos que focar na nossa pátria celestial, na vida eterna. Eu estava aqui pensando você falando, Márcia, eu estava aqui pensando na mochila. Se eu sei que eu vou para longe, o que eu vou colocar na mochila? O essencial, né? Que quanto mais eu coloco, mais pesado fica. Isso, exatamente. Então, vamos... Cléo, Sim, irmã. Cléo, esses hebreus, eles ainda faziam parte daqueles primeiros lá de Abraão? Não, a gente acredita que pelas coisas que são faladas nessa carta, né, que está falando para cristãos, mas que muitos deles são judeus de sangue, né? A raça deles são judeus, mas já se converteram a Cristo. Então, a maioria são descendentes de Abraão, mas já se converteram a Cristo. E ele fala muito sobre, né, a antiga lei e a nova aliança, para mostrar que eles não deveriam se apegar àquelas coisas antigas, porque em Cristo é tudo muito melhor. Até nós vamos ver isso de novo no capítulo 12, que é um tema que ele está sempre batendo nessa tecla, né? Então, acho que por isso que tem esse nome Hebreus, porque foi escrito para pessoas que são judeus que se converteram a Cristo, mas no primeiro século, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. Então, vamos para capítulo 12. Vou trocar de folha aqui. Vamos ler o capítulo 12 em 3 partes. Vamos começar com versículos de 1 a 3. Eu não sei se todo mundo tem a mesma tradução, mas a minha tradução, pelo menos no capítulo 12, versículo 1, começa com portanto. E temos que lembrar sempre que essa coisa de capítulos, quando todo livro da Bíblia, nenhum livro da Bíblia foi escrito com capítulos. São livros escritos direto, né? O capítulo nos ajuda para a gente abrir para a página certa. Mas o capítulo até pode atrapalhar, cortando ideias, né? Porque o capítulo 12 está altamente ligado ao 11. Se o 11 fala sobre essas pessoas da fé e como fizeram, agiram pela fé, né? Mantiveram sua confiança em Deus, aí capítulo 12 começa, portanto, né? Pensando nessa fé, pensando nesses exemplos. Então, Ricardo, pode ler para a gente 12, do 1 ao 3? Agora. Então, leamos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta,
suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, vamos ter hoje uma aula de homilética. Sabe o que é a aula de homilética? Sabe, Daniel? Homilética? Não. Não? É sobre pregação. Pregação. Ah, Nem todos Pensei que aqui era vão ser culinária. pregadores. Hã? Pensei que era culinária, o omelete. Omelete, não é omelete. Não é? Culinária. Essa foi boa. Marvel, gostei dessa. Culinária. Creio que nem todos vão ser pregadores, mas eu creio que todos nós vamos dar uma aula em algum lugar. Você pode dar aula para sua vizinha, pode dar aula para um grupo de irmãs ou para um grupo de homens. Mas uma coisa que eu aprendi é que não é só falar bonito, temos que ter um objetivo. Então, sempre me falaram que você tem que, alguma hora da sua palestra, fazer essa pergunta. E daí? Né? E daí? Né? Então, eu acho que aqui no capítulo 12, do 1 ao 3, o autor já está chegando nesse ponto, né? Se fala da fé de Abraão, da fé de Noé, fé de Josué, fé de como que é? Raabe, fé de Daniel. E daí? O que diz capítulo 12, de 1 a 3? Fala de Cristo, né? Do que Cristo passou no versículo 3. E para que a gente olhe para isso e não desanime, né? Isso. Que ele passou muito pior do que nós podemos e daí é o que nós temos que fazer, né? Para a gente. Não é só a gente memorizar, não é só a gente bater palmas, é para a gente também fazer, também agir. Viver, né? Viver. Então, vejo essa parte nossa parte, tem uma parte do versículo 1, tem outra parte no versículo 3, que o Ricardo acabou de citar, né? Que se Jesus suportou, nós também não podemos cansar nem desanimar. Ele deixou exemplo para a gente. Né? Achei interessante aqui que ele fala para a gente se livrar de tudo que nos atrapalha, né? É como se fosse aquela mochila que você falou, né? Tudo que estiver pesando, estiver atrapalhando a nossa caminhada para Jesus, a gente vai jogando fora e perseverando na corrida aqui que nos é proposta até o fim, né? Isso. Essa sempre... é outra palavra que aparece muito nesse livro, perseverança, né, Márcia? Perseverança. Perseverando. César? Então, para ser tudo que impede, né? Tudo aquilo que está atrapalhando essa corrida da fé, a gente tem que se lançar fora, né? Aí eu lembro lá de Jonas, né? Que ele estava no barco e a tempestade e os caras, o que os caras fizeram? Começaram a lançar as coisas fora, né? né? Até jogar o Jonas, não, joga ele. Inclusive eles querem falar. O Jonas estava atrapalhando os caras ali, né? Mas lá era outro contexto, né? Nossa, tudo que impede da gente de continuar na caminhada, a gente tem que lançar fora. Tirar da mochila, né? Tá pesado, deu certo, tirar da mochila. Muito bem. Jonas deu certo. Até aqui, quando fala em corrida, temos na nossa folha as Olimpíadas, que até as Olimpíadas começaram lá naquela época, lá na Grécia. E o atleta, na hora que ele vai para a pista para correr, ele não vai com casaco, né? Não vai com calça comprida, não vai com uma bota de trabalho, né? Ele vai roupas leves, nada que vai atrapalhar, para poder correr ao máximo.
E aqui também é interessante que diz que nós devemos nos livrar de tudo que atrapalha, até cita o pecado, né? Diz o pecado que nos envolve. Interessante essa palavra. Não sei se alguém tem outra palavra numa outra Bíblia. O pecado que nos envolve. Acho que a ideia é que tenta nos pegar e nos agarrar, né? De segurar, né? Nos prender, né? Uhum. Então, nós temos que jogar fora, nos livrar, porque nós temos uma corrida, a corrida que nos está proposta. Agora, um segredo, essa parte nós pulamos, está no versículo 2. Se nós queremos cruzar a linha de chegada, temos que ter os olhos olhando para aquela linha. Isso, fala, Márcia. Olhos fixos. Fitos, né? O que diz aí? Fitos em Jesus. Uhum. O que quer dizer ter olhos fitos? A palavra, Léo, que você falou de envolve, né? Aqui diz assim, na nova linguagem de hoje, na nova tradução na linguagem de hoje. Tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. Às vezes eu falo sobre o pecado habitual, né? Que às vezes tem aquele pecado que a pessoa está agarrada já há um bom tempo. Mas temos que encontrar uma maneira de cortar e de expulsar da vida da gente, senão vai... Eu fazendo uma vez um estudo sobre Romanos, eu vi um comentarista, né? Ele falando sobre o pecado que todos nós estamos passivos, né? De pecados sem... independente da pessoa, né? Todos nós temos em nós a natureza pecadora, igualmente, não é diferente de ninguém. Então, o pecado, quando eu vejo aqui, quando ele fala que se agarra em nós, é o pecado da nossa natureza mesmo humana. E a gente não deixa ele florescer, né? Então, a gente abafa ele justamente com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, com o amor de Deus. Com tudo isso, a gente abafa ele até que ele fica lá no cantinho. E aí eu lembro da questão do hábito, nas aulas que você dava, Léo, lá na igreja, né? Quando a gente vai aprender a dirigir, que a gente não sabe, no começo é difícil, mas quando se torna um hábito, a mesma coisa a gente já fica fácil de vencer aquele pecado, porque já se tornou um hábito fazer a coisa boa. Isso. Então vai ser difícil fazer a coisa errada, né? Como exemplo, talvez, no trânsito, né? Se seu hábito era de xingar o outro, né? Quem corta, quem faz uma fechada de... Não, você vai cortar e passar até abençoar, né? Deixa ele passar, que ele deve ser médico, está chegando no hospital para ajudar alguém. ainda pensa no melhor, né? Isso. Para não pensar, ainda pensa no lado melhor. É um médico, é alguém que está com pressa por algum motivo bom, né? Isso. Nem um espertinho, né? Isso aí, irmão. Muito bom. Então, fixando nossos olhos em Cristo, né? Aí vai nos ajudar a ter essa perseverança na corrida, para não desanimar. Vamos, então, entrar para a nossa próxima parte aqui. César, você pode ler do 4 ao 17, uma parte um pouco maior? Posso sim. Vamos lá. Então, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suporte as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos.
mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinaram por curto período, segundo eles, parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como o filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a herança, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Obrigado, irmão. Estou achando que não vamos conseguir terminar o capítulo, que é uma passagem tão rica, né? Tanta coisa para nos ensinar aqui, que eu não quero correr, senão a gente perde muita coisa. Então, ele continua no versículo 4 falando sobre nossa luta contra o pecado. Ele continua falando sobre a necessidade de ânimo, no versículo 5, e aí no 5 e no 6 entra no tema de disciplina. Disciplina. Levanta a mão quem gosta de sentir dor. Quem levantou a mão? Levanta a mão quem gosta de dificuldades. Problemas. Quem quer mais problemas? A minha esposa está aqui, ela diz que já tem suficiente. O cheiro está pesado. Mas, olha, essa leitura não é muito interessante? O que diz aqui que no 7, bom, primeira coisa fala no 6, o Senhor disciplina quem ama. Você quer ser um filho amado? Amém. Amém. Então, sinta a disciplina do Senhor, filho amado. Dessa forma eu quero ser. Mas, ser filho de Deus. Outra coisa que eu ia perguntar, quem gosta de ser corrigido? Ninguém, né? Mas eu gosto. Por Deus, eu quero ser corrigido. Eu gosto de ser corrigido. É bom ser corrigido. É bom ser corrigido. Justiça, é bom. É bom. Pelo menos a gente acerta o caminho, né? A palavra aqui ela diz que o pai não corrige o filho, que o pai não corrige o filho, então correção. Então, são aqueles que não amam, corrige. Então, tem que ter correção mesmo. Porque... Pode falar, né? Não, eu iria dizer que aqui no próprio texto diz que... Cadê? É no 5, exaltação. Não, algum lugar que ele fala que ninguém gosta. No 11, né? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza.
Não é assim? E você Na hora. não quer ser constrangido, né? Constrangido no momento. Mas depois, essa correção pode lhe trazer gozo amanhã, porque, poxa, eu fui corrigido naquele erro meu e não erro mais, e hoje eu sou melhor do que ontem. Amém. Amém, meu irmão. Esses são os olhos da experiência, da sabedoria. Amém. Daniel também levantou a mão. Fala para a gente, Daniel, sobre... Não, ele falou o que eu ia falar. O texto falou, né, na verdade. Homens sábios, mulheres sábias. O bom da correção é o resultado. Só o resultado. Porque na hora da correção, o constrangimento, o que o irmão falou, é doloroso. Mas, às vezes, a gente pode achar que está no caminho certo, né? Agindo da forma certa. E depois, quando a pessoa, né? Quando a gente é corrigido, aí a gente tem chance de discernir, né? Não, estava fazendo errado. E mudar a trajetória, né? Voltar para a trajetória que é o caminho do Senhor. Às vezes a gente se engana, né? Paulo não perseguia os cristãos achando que estava fazendo certo? E, na realidade, é o amigo que nos ajuda com uma correção, não é? Eu estava pensando aqui numa coisa bem simples. Se eu esqueci de fechar a calça, pode ter gente rindo de mim, e um amigo que vai chegar e vai falar comigo, olha aí, né? Então, a correção é uma coisa boa, com certeza. A Márcia citou Paulo, até lembro, né, quando Cristo apareceu a ele passou aqueles 3 dias, não foram 3 dias, se eu não me engano, né? E ele nem dormiu, imagina as coisas que não passaram na cabeça dele, né? Mas depois, mais para frente, foi um momento de alegria. Mas no começo parece uma tristeza, dependendo da situação, uma tristeza profunda, né? Mas depois se torna alegria. Eu passei um constrangimento fora daqui, que eu fui num certo lugar. Aqui nós estamos acostumados, aqui no Brasil, certa coisa. Então, eu e um colega estava num restaurante num certo país, aí a gente estava... Aí eu falei assim, eu estou pagando isso aqui mesmo, aí o cara está enchendo, pode encher de café aí. Aí o cara está enchendo a xícara, tomar, aí o cara, os caras estão abusando. Aí ele corrigiu, largou o café assim demais assim na xícara. Eu falei, viu? Isso aí serviu para gente, sabe? Porque isso aí é coisa de brasileiro, né? Aí ele fez com a gente aí, olho grande aqui, ó. Eu fiquei com a vergonha tremenda. Aí eles falaram na língua dele lá, e eu falei, viu? Foi isso aí, foi erro nosso aí. Aí ele falou, mas a gente está pagando isso tudinho aqui. Aí eu falei, a gente está pagando, mas a gente tem que ter educação, mesmo tendo fora do país. Aí ele ficou assim, aí eu fiquei cheio de vergonha, porque tinha muita comida, né? E a gente falou assim, vamos se fartar aqui, vamos, né? Mas aí não deu outra. A gula fez eu passar vergonha na frente dos outros, entendeu? Interessante. Então, aqui já foi citado como nossos próprios pais, né? Pai e mãe, educaram a gente. E essa educação, embora na hora pode ser uma coisa desagradável, depois traz benefícios. Eu estou aqui sentado diante do laptop e eu lembro de uma coisa que meu pai fez. Ele, no ensino médio lá, tem algumas matérias que a pessoa pode escolher, né? Então, ele fez questão de eu fazer a matéria de datilografia. Eu não queria fazer, mas ele disse, não, você vai precisar, isso vai ser bom para você. Então, eu fiz e não tirei nota muito boa, eu achei muito difícil, e não, né, tinha que ir lá e treinar. Mas hoje, né, com o mundo da informática, todo dia estou datilografando, todo dia estou usando o teclado, aí, olha, o que meu pai fez por mim, né, o presente que ele me deu. É bom, é verdade. Como diz aqui, né? Que mais tarde produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram
exercitados. Agora temos de novo nossa pergunta aqui. E daí? E daí? Que vem o versículo 12 e 13. Fala, Marco. E daí que a vara de Deus corrige. Né? E daí? A vara de Deus corrige. Por quê? Para quê? Dá com a vara lá para corrigir para um bem maior. Então, aqui nós temos o versículo 12, a palavra portanto. Portanto. Lê de novo para a gente, César, 12 e 13. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Então, Paulo aqui está falando sobre pernas e sobre o corpo humano. Então, explica para a gente, Ricardo. São palavras espirituais. Então, o que é para a gente fazer? Qual é o incentivo do autor para os irmãos lá e para a gente cá? Que a gente... Márcia? A Connie disse que os irmãos estavam balançando, talvez enfraquecidos. Sim. Márcia? Concorda? Discorda? Concordo. Ele fala aqui... Ele ainda continua no 14, ó. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Tomar atitudes, aprender com o amor, aprender com a escritura, botar isso em prática. Muito bem. Porque se não botar isso em prática, as pessoas vão começar a fazer o que acham, o que pensam, opinião, e aí começa a virar uma bagunça e desordem. Então, ele está incentivando ali para que os irmãos conheçam a escritura, pratiquem a escritura, porque são palavras espirituais. Ele aqui, ele não quer dizer aqui, levantai as mãos para o alto, ajoelhai, né? Buscando correção na oração, e não. Pode ser. Não. Amém, amém, irmão. Levantar as mãos para o alto e ajoelhai. Os joelhos estão desconjuntados, então ajoelhai e orai. Isso. Correr. Amém. Isso também. Porque só orar, só pedir, não vai mudar muito, né? Se você não buscar, né? Através da palavra de Deus, que é viva. Eu vejo no versículo 13, façam caminhos retos. E como o Ricardo falou aqui no 14, esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Amém. Esse manco... Se vier para cá. A Connie está aqui, quer fazer uma pergunta, mas pode falar você, Daisy, enquanto ela está vindo. O manco era aquele que era convertido, mas estaria em pecado? Pode, talvez. Porque certamente o irmão que está... vacilante, né? Vacilante ou tendo dificuldades. Seja curado, né? Ter uma vida reta. Aí já emenda no 14 dessa... Não, vida reta é no mesmo versículo 13, né? Andar reto e ser curado são a mesma coisa, eu acho. Fala para ele. Boa noite, minha irmã. Chega mais perto. Vai. A minha dúvida... Para mim não. É para você. Então, mas eu estou aqui. Tá. A minha dúvida é no 13, porque fala: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie. Então, estou pensando nessa parte, para que o manco não se desvie. É para as pessoas que vêm depois da gente, seguindo o nosso exemplo, não vão se desviar?
ou para a gente, que nós somos mancos. Nós somos os... Eu entendo que seja... que os nossos caminhos sejam retos para dar exemplo para os que são fracos, né? Os que estão doentes. Né? Eu pensei também. Você não concorda? Você... o Larry falou que pode ser. Tá bom. Obrigada. Tem outra alternativa, Larry? Pode ser outra forma de ver também, né? Pode ser. Eu pensei que era para a gente mesmo, né? Para a gente fazer o certo. Mas é claro que eu fazendo o certo ajuda meu irmão também. Acho que as duas coisas. A minha palavra aqui diz aqui, não desvie inteiramente, antes seja sarado. E fala aqui, outra versão aqui da Bíblia, aqui, do 13 fala assim, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o manquejo não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, que diz aqui que nós temos que consertar nossas veredas para que sejamos testemunho para o que manco seja sarado. Também, faz sentido. Acho que é o que a Connie estava falando aqui, a Márcia concordou. Isso aí. Também, eu não tinha visto dessa forma, mas faz sentido. Muito bom. Então, olha quantas palavras que estão no imperativo aqui, né? Façam caminhos retos, esforcem-se, e aí chegando... Não se desviem. Isso, não se desviem, muito bom. E chegando no versículo 15, ainda tem cuidem. Né? Que ninguém se exclua da graça de Deus. É possível se excluir da graça de Deus? Mas ele continua, completa lá o motivo que pode ser excluído. Muito bem. Lê você, então. Não, Daniel está quietinho ali. Lê para a gente, Daniel. 15 e 16. Cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Desculpa, tem que ler o 17 também, né? Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a herança, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Então, eu quero falar bastante sobre esse exemplo de Esaú, mas primeiro vamos voltar para o 15, e falar sobre esta raiz de amargura. O que seria uma raiz de amargura que pode causar perturbação, contaminando muitos? Se tem raiz, pode brotar, né? E contaminar outros. É um pecado. É aquilo que eu falei, que todos nós temos a mesma natureza. E se nós não abafarmos isso, ele cresce, toma conta e depois para... Eu concordo com você e discordo, Ricardo. Eu acho que abafar é fraco. Eu acho que tem que cortar, né? Abafar é a maneira de apagar, né? De apagar ele, né? Não deixar que ele... porque essa foi a palavra que no estudo o comentarista falou e isso ficou na minha cabeça, né? Guardado. Mas eu concordo com você, mas eu acho que tem que ser mais rigoroso, né? Cortar o mal pela raiz. Eu concordo. O Ricardo ele falou, abafar, diz que se deixar o fogo se levanta, mas se abafar o fogo, ele zera. Você apaga ele, né? Apaga o fogo, abafando ele. Tá bom. Abafa ele. Obrigado, Laura. Tamo junto. Abafa e apaga. Abafa o fogo. E a ideia não é minha, não. A ideia é do autor lá. Não dá oxigênio para o fogo. Abafou o fogo, o oxigênio acaba e acabou. É assim, é como na coisa. Acaba com o oxigênio, acaba com a vida, acaba com tudo.
Muito bom. Amém. Eu Acaba estava com pecado, pensando em acaba- abafar, mas que ainda ficou alguma coisa. Aí, né? Não acabou de vez. Valeu, Alves. Conseguiu convencer o Léo, né, Alves? Amém. Também é figurado, mas é certo. Vamos ler na Bíblia, voltando lá para Gênesis. Acho que vocês conhecem, mas vamos lembrar e ver os detalhes. Está na sua folha, se você tiver a folha, Gênesis 27, do 30 ao 40. Aí. Pode ler você, Alves? Espera aí, só um santinho aqui. Tá. 27. Gênesis 27. Vou agora mesmo, peraí. Vai dar aqui. Do 30 ao 40. Peraí. Peraí, Leandro. Deixa eu ver aqui na tua. Vou Achou? pegar aqui na Bíblia. Peraí. O óculos está no cabelo. Mas esse aqui, ele é fraco demais. Eu botei ele para enxergar, mas não vai, não. Tá Peraí. Deixa eu ver aqui. É do 30? Sim. Se for difícil, passa para outra. Não, peraí. Vou chegar lá. Tá bom. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tentando, ele ia saindo da presença do pai. Acho que é melhor deixar dele. Deixa dele. Ele é teu óculos. É muito pequena a letrinha da Bíblia dela. Se fosse gigante, sim. Tudo bem. É que ela é jovem, aí jovem não precisa de óculos, né? Abafa. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. E lhe disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó. Não é com razão que o seu nome é Jacó? Me perdoe, Daisy, eu dei a passagem errada. Estou vendo aqui agora. Eu vou ter que trocar na folha. É no capítulo 25. Ele faz o trato. Capítulo 25. Está vendo? Hoje que eu reparei que está errado na folha. Está no contexto também, né? Mais ou menos. Mas vamos ler. Então, Daisy, 25 do 29 ao 34. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu:
Jure primeiro. Ele fez um juramento verdadeiro, o seu direito de filho, mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Isso é uma delícia. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. O filho dava muita importância. Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Mas a gente também pode desprezar a bênção. Vamos voltar para Hebreus 12. Interessante que o autor de Hebreus faz um comentário sobre o que aconteceu em Gênesis, né? O que Esaú fez? O que ele diz? Por uma única refeição, vendeu seus direitos de filho mais velho. Já pensou? Acho que naquela época o filho mais velho recebia 50%, os outros filhos, o restante dividia entre eles. Nesse caso desses dois, não sei como seria, mas tudo que ele tinha por um prato de comida. A comida pode ser muito gostosa, mas quanto vale uma boa refeição? Isso é um exemplo para nós do caramba, né? Trocar uma eternidade, às vezes, por um prazer momentâneo. Exatamente. Essa passagem é bem forte. Nos ensina bastante. E aí, então, no 17, ele diz que ele não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Tem acreditado, né, de chorar o leite derramado. Já era, né? Ele se arrependeu, mas já era tarde, né? Então, tem certas coisas que não tem como voltar atrás. Depois que ele encheu a barriguinha dele, aí ele falou que eu fiz a besteira. Eu já tinha passado para dentro. Sempre me chamou a atenção, Alves, lá em Gênesis, que ele fala: o que me adianta minha herança se eu estou morrendo de fome? Eu vou morrer e não vou gozar da minha herança. Mas ele não estava morrendo nada. Né? Não estava morrendo nada. Ele fez... Só sentia fome. Estava morrendo, sim. Estava morrendo, sim, mesmo, de fome. Mas morrendo não, Fábio. A força de expressão, né? Ele podia estar até tremendo de fome, né? Com fraqueza, mas ele não ia morrer, né? Que até ninguém ia deixar ele morrer. Comida. As pessoas estão procurando... Tenho certeza que o irmão dele não ia deixar de dar um prato de comida, mesmo se ele negasse. É porque ele não deu importância nenhuma. O que o irmão tinha dava muita importância. O irmão já sabia o valor que tinha. Ele não dava importância, ele desprezou, como diz a palavra. Olha, mas em todas as coisas dá graça, porque o que Deus faz, ele faz coisa certa. Será que Deus não sabia que isso ia acontecer? Deus já sabia no ventre, né? Eu dava uma caça a ele, um churrasco gostoso para ele, e ele não faria isso. Mas Deus conhece todo o caminho do homem. Então, ele dá o direito a outro que vai fazer melhor na frente, né? Então, como ele fez com Jacó, deixou Jacó aí na frente de Esaú. Por quê? Porque sabia que Esaú, no meio do caminho, ia fraquejar, como fraquejou na hora da fome. Então, isso aí acontece com a gente também. Se a gente bobear, a gente também fraqueja aí e perde a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. É por isso que o autor da carta aos Hebreus usa esse exemplo, né? Para nos incentivar a parar, pensar nos valores, pensar antes de agir, porque há algumas coisas, depois que feito, não tem como desfazer, não tem como voltar atrás. É só colher as consequências. Então, eu acho esse exemplo de Esaú muito forte aqui.
E o autor da carta aplicou muito bem esse exemplo para incentivar os irmãos, né? Irmãos, olhem para o que vocês têm. Não desprezem o que o Senhor está oferecendo. Isso. E ele frisa bem, né, Léo? Aqui no 15, deixa eu ver aqui onde é. No 15, ó. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, pelo qual motivo, né? Que nenhuma raiz de amargura brote e causa perturbação e contaminando a muitos, né? É muito forte isso aqui. Não vai perder por qualquer motivo. Está dizendo que se começar assim, dificilmente depois vai ter retorno, né? Então, ele dá o exemplo de Esaú, que não teve nem com lágrimas, ele conseguiu mais, perdeu mesmo. E ele está comparando aqui a vida eterna, né? A gente se deixar levar, a gente tem que ter amor, cuidado um com os outros. Se deixar se levar, se perde a amargura e já era. É verdade. Um exemplo maravilhoso aqui. Nós temos diversos exemplos a favor e outros ao contrário. Geazim, né? O profeta falou, não entregue e volta, mas ele foi lá e queria o quê? Queria os bens. Ele entregou ao rei lá tudo que o profeta mandou ele falar, ele pegou e voltou no meio do caminho, pagou as coisas e voltou. Quando chegou lá, o homem de Deus já falou para ele, pelo que eu falei para você, amaldiçoou ele na hora, ele ficou cheio de lepra. Por quê? Por desobediência. Entendeu? Então, aí o bom exemplo, Daniel não quis comer a delícia do rei. Poderia até ter coisas melhores, mas ele queria se alimentar de quê? De legumes. Tanto ele como Abednego, Mesaque e Sadraque. Então, eles se alimentaram do quê? De legumes, enquanto os outros ficavam lá se alimentando de quê? Da gordura do rei. Então, são exemplos bons que nós temos que escolher o bom e o ruim, a gente só tem exemplo de coisa ruim que acontece na vida das pessoas. Amém, meu irmão. Então, a gente para por aqui hoje. Semana que vem, a gente começa no versículo 18, para terminar esse capítulo e provavelmente entrar no capítulo 13 também. Estamos na reta final. Na reta final, São capítulos pequenos. No capítulo 13, como algumas outras cartas, tem um monte de assuntos variados. Alguém falou que, tipo como Provérbios, né? Um colar de pérolas. Cada versículo é um assunto diferente, né? Assuntos bonitos, um ao lado do outro. E depois desse estudo, qual será o próximo? Então, nós conversamos sobre aquele estudo sobre o mundo espiritual. Alguns acharam interessante, que fala sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo também. Não sei se fala sobre os anjos, eu acho que fala sobre o diabo, o mundo por vir, o céu, o inferno. São vários são assuntos, né? Não é um livro da Bíblia. Eu posso até mandar a lista dos tópicos, se vocês quiserem. Tá bom. Ou se tiver uma outra ideia, eu estou disposto a receber de vocês sugestões. Não precisa ser necessariamente aquilo. Baseado na Bíblia, né? Claro. Claro. Aí, Ricardo. Pode ser uma aula sobre pescaria. Aí o Ricardo dá aula. A Márcia Tem a Márcia aí do lado, viu aí? Claro. Cada aqui, ó. A Connie está aqui. Essa sala ela usa para dar aula de inglês. Ela pode dar aula de inglês para vocês. Quem quer aprender inglês? Falar nisso, olha só, a Connie vai dar aula de inglês? Não. A gente está tendo certo. Então, já vamos dar good night. Good night. Mas primeiro precisamos orar, né? Verdade.
antes de dizer boa noite. Mário, pode fazer a oração hoje? Vamos lá, Vamos lá. Por favor, irmão. oremos. Senhor amado, Deus, único Deus, a Ti te louvamos, Senhor, te agradecemos por mais um dia. O Senhor abençoou o Larry, ministrou a palavra e os irmãos assimilaram tudo conforme ele nos dirigiu. Então, Senhor, muito obrigado. Que o Senhor abençoe a todos aqui, abençoe a todos que não puderam estar, e abençoe também, Senhor, a Nina, a irmã do Evandro, que está em São Paulo, internada, entubada. Não esqueçamos, e proteja a todos que aqui estão. Amém. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Obrigado. Obrigada, irmãos. Qual é o louvor, Daniel? Peregrinando pelas montanhas e pelos vales, sempre na luz. Amém. Cristo promete, não quer deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Jesus. Amém. Amém. Então, É um brilho celeste. O brilho celeste está lá no vídeo lá na tela do Marvel. Brilho celeste. Antes de fechar, Brilho celeste. Está iluminado, Marvel. Graças a Deus. Amém. antes de fechar o Meu querido versículo 3. irmão. Fala, César. Então, o versículo 13 aí, na NVI, nos leva lá para Provérbios. Viu? Aí é um provérbio, tanto que está entre aspas, né? Pelo menos na NVI aparece assim. Faça um caminho reto para os seus pés. É Provérbio 4, 26. Viu? Pode ler, irmão. Lá diz assim: veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Então, fazer caminhos retos para os seus pés. Né? Ver bem por onde você anda. Para andar em segurança. Andar em segurança. Chegar ao seu destino. Seu destino desejado. E o 27 não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Muito bom, irmão. Uma boa palavra para fechar tudo. Irmão.